E nesse penúltimo dia do ano, eu venho aqui dizer: tenha boas expectativas para 2026. Claro que eu sei que não é o ano que tem o poder de mudar a nossa vida, é a nossa vida que tem o poder de mudar o ano. Para muitas pessoas, pode parecer um pouco demais a empolgação que alguns de nós sentem nesse final de ano, começo de um ano novo, né? Muitas vezes a gente se sente muito empolgado, muito motivado, porque é um novo ciclo que está começando. E isso nos instiga a retomar todas as nossas metas dos anos anteriores que nós não conseguimos realizar por algum motivo. E isso faz gerar um certo tipo de esperança, talvez, dentro da gente, que a gente vai conseguir colocar todos aqueles planos, né, aqueles sonhos, aquelas metas, tirar do papel, colocar em prática, né. E não é errado sentir isso, até porque eu entendo que, como eu falei, o ano ele não tem o poder de mudar, mas o que eu quero trazer é justamente esse sentimento de algo novo, um ciclo novo, um recomeço. É com esse sentimento que eu quero trabalhar, é com essa sensação de que está começando algo novo, um novo ciclo, e que eu vou pegar esta sensação e aplicar na minha vida para que isso me dê um pouco de motivação, para com que eu consiga colocar as minhas coisas em prática. Houve alguns momentos na minha vida em que eu passei viradas de ano em que eu não tinha nenhum tipo de perspectiva, em que eu não tinha feito aquela famosa lista de metas ou de prioridades, né? Eu não havia feito nada, ou então eu deixava tudo na minha mente. E eu tenho uma memória, assim, talvez não tão vivida ou profunda, mas eu lembro que não foram anos em que eu tenha conquistado grandes coisas, sabe. Até porque, a gente escreve justamente para poder deixar registrado e fixado aquilo, para a gente poder visualizar de uma forma melhor e lembrar que tem aquilo ali, aquele objetivo que a gente quer conquistar, né. Até conversando com meu esposo, eu falei para ele que tinha um sentimento de que esse ano de 2026 seria um ano muito bom para nós, que seria um ano diferente, né. Mas assim, não porque eu tô depositando as minhas crenças, a minha fé ou a minha esperança em coisas que vão depender dos outros. As coisas que eu quero que aconteçam para mim dependem de mim. E isso me assusta um pouco e isso também me deixa feliz. Me assusta pelo fato de eu não conseguir fazer, mas me deixa feliz de saber que eu posso fazer. Claro que tem coisas que fogem muitas vezes do nosso domínio, porque por mais que nós planejemos o ano todo, ou boa parte das coisas pelas coisas nós queremos fazer, nós sabemos que tem situações e circunstâncias que não dependem de nós. São coisas que podem acontecer e a gente não tem aquele controle, né. Mas no que diz respeito às coisas que eu posso fazer, eu coloquei como uma meta. Então, para esse ano que vai começar, eu coloquei coisas que basicamente só dependem de mim. E eu não coloquei com uma expectativa muito alta, com coisas que eu não posso alcançar. Eu coloquei pequenas metas. Eu quero fazer durante o ano. Eu não sei se eu vou conseguir fazer durante o ano, mas sabe que até a forma como você fala e como você pensa, isso também diz muito sobre aquilo que você tem dentro de você, sabe? Porque às vezes nós colocamos de uma forma, dizendo assim: "Ah, eu vou tentar, se der certo, se Deus quiser". Eu não gosto muito da frase "se Deus quiser", porque muitas vezes Deus quer, mas você não quer. Então como é que Deus ele pode querer mais do que você, se você não quer?
Então tem muitas coisas que nós passamos na nossa vida que são coisas boas e Deus permite nós passarmos, mas nós muitas vezes não queremos, nós não abraçamos aquela oportunidade. Então eu gosto muito de falar, se Deus permitir, né? Então, se Deus permitir, acontecerá. Se Deus permitir, eu farei. Se Deus permitir, né, aquilo vai dar certo. Não se Deus quiser, porque muitas vezes Deus quer. Ou como Deus também pode não querer e eu querer, e vice-versa, né? Então é uma coisa que às vezes nós delegamos muito, colocamos muito às vezes nas costas de Deus. Coisas que dependem de nós. Eu sei que o impossível fica em cargo de Deus, mas o que é possível, muitas vezes nós colocamos dificuldades absurdas, nós colocamos as nossas limitações, sejam limitações físicas, limitações emocionais. Ai, porque não dá, porque eu não consigo sair desse lugar. E é muito difícil sair realmente de certos lugares. A gente tem que vencer essa batalha, essa guerra que começa primeiramente na nossa mente. E não é fácil, porque você tem que quebrar padrões, você tem que sair daquele estado em que você cresceu e você foi condicionado a pensar assim, você foi condicionado a acreditar daquela forma. E eu sei o quão limitante pode ser certos pensamentos, certas crenças, certos sentimentos, né? Isso muitas vezes mexe diretamente com nossa autoestima, com o nosso emocional, com o nosso psicológico e também com a nossa fé. A motivação que eu quero trazer hoje, né? Eu vou falar de mim. Um ano em que eu venha lutar pelas coisas que eu quero. Porque eu tenho muitas falhas e tenho muita dificuldade. Eu tenho dificuldade na autoestima, eu tenho dificuldade em relação à procrastinação, eu tenho dificuldade em falar em lugares com muitas pessoas. Então, assim, são muitas coisas que eu já tenho muitos anos vindo com essas bagagens, sabe? E eu não quero mais estar desse jeito, ser desse jeito. Entendo que boa parte da minha personalidade se dá por essas coisas, mas é porque eu já não quero mais ficar nesse lugar que eu tô, ou que me colocam muitas vezes, sabe? E eu sinto que eu tenho permitido isso, então eu quero quebrar isso. Eu não sei exatamente o como quebrar ou o que fazer, porque é engraçado quando eu levo as questões muitas vezes para um psicólogo, porque ele falava assim, ah, mas você tem que fazer assim. Mas sabe, nunca te dão uma receita pronta, porque essa receita pronta não existe. E eu queria, às vezes, opções de caminhos, opções de formas de fazer. Como uma receita, como preparar um bolo, ele tem um passo a passo. Só que quando você tem um problema, quando você está numa consulta de uma terapia, ele não te dá essa receita pronta. Ele te leva a pensar, ele te leva a questionar, ele te leva a analisar as coisas que você faz, que você sente, seus padrões. Só que você precisa encontrar esse caminho só. E é uma coisa que me agoniava demais, porque eu me sentia muito perdida. E eu ficava, tá, mas o que que eu vou fazer? A pessoa fala que eu tenho que fazer de determinada forma para que isso mude. Mas como é que eu vou mudar se eu não estou vendo caminhos pelos quais eu posso ir? Porque para mim, muitas vezes, é só um caminho, é só uma forma. Só que eu não consigo ver esses outros caminhos e essas outras formas, sabe? Então eu me deparava com isso e eu ficava extremamente frustrada, porque eu dizia assim: nossa, mas falar é muito fácil. Como é que eu vou tirar? Como é que eu vou fazer? Como é que eu vou mudar isso aqui? Então muitas vezes a gente está limitado e se sente usando um cabresto. Para quem não sabe, o cabresto é aquele negócio que a gente coloca em cavalo, em um jumento, burro, coloca dos dois lados, que faz ele olhar só para frente. Então ele não tem visão periférica.
E muitas vezes nós perdemos essa visão periférica. Quando nós estamos dentro de uma situação, um problema, geralmente nós conseguimos ver por só uma ótica, só um ângulo. E geralmente as pessoas que estão à nossa volta ou de fora, elas conseguem ver outros meios. E, assim, no momento, muitas vezes é o que nós temos ali disponível para lidar também. Eu não estou demonizando isso, mas acaba que as nossas opções ficam muito, muito escassas, né? E isso dá um certo desespero, porque tudo que às vezes a gente quer é resolver os problemas, né? Só que tem problemas que a gente consegue resolver mais rápido e tem problemas que às vezes levam anos para a gente conseguir resolver. Mas tudo também depende da forma como a gente entende essas coisas. Porque eu acho que o primeiro passo que nós podemos dar para resolver as coisas, os problemas e a falha que há em nós ou coisas que nós queremos mudar é reconhecer. Então, reconhecer é o primeiro passo. Reconhecer para tudo, sabe? E eu vejo que muitos de nós ainda temos muitos problemas os quais nós trazemos desde a infância e claro, é, é, isso influencia hoje a forma como nós somos, a forma como nós nos comportamos e como tratamos o outro, né? A forma como fomos tratados quando éramos crianças, nossa criação, nosso relacionamento com nossos pais, traumas, questões mais sérias, né? Como às vezes um tipo de abuso, enfim. Mas nós trazemos bagagens que muitas vezes estão há anos conosco. E isso não tem feito bem, isso não tem trazido muitas vezes nada de bom. E muitas vezes é difícil deixar essas coisas para trás, né? E entra ano, sai ano, e essas coisas continuam aqui, essas coisas continuam no coração, essas coisas continuam na mente. E você vai sendo tomado por sentimentos ruins, sentimentos de amargura, sentimentos de desespero, sentimentos de perturbação, né? Você não tem paz, você não tem alegria, você não consegue descansar, você vive estressado, você vive pilhado. E muitos de nós culpamos as outras pessoas, porque muitas vezes são as pessoas as causadoras dos nossos problemas, dos nossos traumas, das nossas dificuldades, né? Da péssima vida, né? De não termos qualidade na nossa vida por conta dessas pessoas, por essas pessoas terem feito algo para nós. E tudo isso vai somando dentro do nosso coração, né? Dentro da nossa alma. E a nossa alma fica extremamente ressentida e nós não conseguimos sair daquele lugar que muitas vezes não somos nós que entramos ali. São pessoas que muitas vezes nos colocam naquele lugar, mas nós aceitamos. Às vezes é o lugar que nós achamos que merecemos estar. Porque em determinado momento da nossa vida, a gente achou que merecia estar ali. A gente achou que se a gente ficasse quietinho, caladinho, que se nós não brigássemos, não reclamássemos, as pessoas iriam nos acolher, iriam nos aceitar, sabe? E no começo, esse lugar parece não ser um lugar tão ruim, mas à medida que vai passando, é um lugar tão pequeno para nós, que nós começamos a ficar extremamente sufocados naquele lugar. E a nossa mente vai se condicionando a ficar naquele lugar. E quando a gente tenta sair, pensa em sair, a gente não consegue, porque a gente está preso naquele lugar que muitas vezes as pessoas nos colocaram, mas nós permitimos. Outros se colocaram naquele lugar. Mas eu quero dizer que independente se foi você que entrou neste lugar, ou se foi as pessoas que te colocaram nesse lugar, tem uma forma de sair. Tem um jeito de sair, tem um jeito de mudar, tem um jeito de resolver.
Às vezes nós não queremos admitir para nós mesmos que o poder de mudar certas coisas tá na nossa mão, sabe? Eu acredito muito que Deus ele muda histórias, Deus ele faz milagres, mas eu tô especificamente falando aqui neste momento que muitos dos nossos problemas e das coisas que nós passamos e do lugar que nós estamos é por escolha nossa, não é de Deus. Porque hoje em dia nós queremos fazer tudo com a força do nosso braço. E existe uma limitação até onde nós podemos fazer certas coisas pela força do nosso braço. Nós não somos onipresentes, oniscientes, nós não temos esse poder. Então, eu acredito muito nisso, que realmente o impossível eu tenho que deixar para Deus. Porque não tem como eu fazer algo que está além das minhas forças, algo que está além da minha capacidade. Mas eu tenho visto também que algumas coisas são simples de resolver. Mas por nós estarmos cheios de sentimentos e muitas vezes apegados ou linkados emocionalmente com certas situações, certas pessoas, aquilo se torna muito difícil de ser quebrado, se torna um lugar muito difícil de sair. E diante disso tudo, diante de algumas coisas que eu passei, essa mensagem, essa palavra, foi até uma palavra que eu recebi num outro contexto da minha vida, numa outra situação, mas que eu posso trazer para se aplicar nesse momento. É um versículo que está em Isaías, capítulo 43, versículo 18. Ele vai dizer assim: esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, eu farei uma coisa nova. Ela está prestes a acontecer. Vocês não a percebem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Lendo todo o capítulo, por quê? Para entender o versículo, eu tenho que ler o capítulo, eu tenho que ler toda a história e saber no que se tratava, no que se referia essa passagem. Então, vai falar basicamente sobre o povo de Israel, que viveu toda uma situação por causa da desobediência. Israel era um povo escolhido por Deus, era um povo que era para ser separado, era um povo para ser totalmente santo e um povo para que adorasse somente ao Deus único, o Deus verdadeiro, o Deus Altíssimo, que é mencionado na Bíblia. Então, o povo de Israel desobedeceu muitas vezes a Deus. Fizeram coisas pelas quais Deus não se agradava, desobedeceu, idolatrou, fez coisas terríveis, né? E foi um povo que sofreu porque foi cativo, foi um povo que ficou numa situação em que Deus abandonou muitas vezes. Por que Deus abandonou? Porque eles não queriam viver em obediência, porque eles quiseram servir outros deuses. Eles quiseram fazer aquilo que estava no coração deles, que não agradava a Deus. Mas por que que Deus queria que eles fizessem da forma que Deus queria? Porque Deus, ele não divide a glória dele com ninguém. E além do mais, tudo que Deus estava passando para o povo dele era para que o povo dele vivesse bem. Então, quando, por exemplo, nós éramos crianças e os nossos pais diziam certas coisas para nós, era uma forma de proteção, você obedecer aquilo ali. Eu tô falando de um núcleo sadio. Eu sei que muitas pessoas não tiveram famílias funcionais e muitas pessoas passaram traumas ou, enfim, situações adversas. Mas em um contexto saudável, familiar, quando um pai ou uma mãe ele diz algo para um filho para que ele obedeça, é para que aquilo para que ele viva bem, para que aquilo não se torne uma coisa ruim. Então, quando Deus disse para o povo
que era para eles esquecerem o passado, para esquecer o que se foi e que ele faria coisas novas, eu posso trazer para hoje, porque muitos de nós carregamos essa bagagem terrível de ficar preso ao passado. Eu mesma fiquei presa ao passado por alguns anos da minha vida. Eu passei situações na minha vida, no meu casamento, na minha vida familiar, na minha família base, em coisas que eh, interferiram diretamente na minha alegria, na minha paz, na minha saúde física, na minha saúde mental. Então foi muito, muito, muito difícil deixar para trás coisas que me feriram, deixar para trás pessoas que falaram coisas para mim que ecoam na minha cabeça até hoje, porque quando você passa determinadas situações, você não esquece, né? Hoje eu digo assim, eu perdoei, mas o que muitas pessoas não entendem hoje e não concordam até é que elas acham que se você perdoa, você tem que esquecer, mas não é isso, não é isso, não é dessa forma. Perdoar não é esquecer, até porque Deus ele nos perdoa, mas ele não esquece as transgressões que nós fizemos. Ele joga realmente no mar do esquecimento, porque Deus ele não vai pegar os seus erros e jogar na sua cara: "Ah, você fez isso, você não é digno, você pecou contra mim, por isso agora eu vou te, sei lá, te punir pro resto da vida". Não, ele perdoa, mas no final nós seremos julgados pelo que nós fizemos, deixamos de fazer, e aquilo vai ser pesado numa balança. Então, Deus é o único que tem o poder de perdoar e esquecer. Mas nós temos uma situação em que nós somos humanos, nós somos carne, nós somos falhos, nós temos uma natureza falha. Então, a gente perdoa, mas a gente não esquece, porque a gente não tem amnésia e tudo que a gente vive na nossa vida é para uma experiência, é para que nós tenhamos repertório também, para isso também ser uma base para ajudar também outras pessoas. Então, esse passado muitas vezes ele vem de uma forma muito pesada, muito forte, e nós ficamos presos dentro desse looping, disso tudo. E vem o ressentimento, vem a raiva e vem todo esse peso. E nós não conseguimos seguir em frente porque nós estamos presos ao passado, nós estamos presos às pessoas, nós estamos presos ao que disseram de nós, ao que fizeram conosco. Então tudo isso traz aquela limitação. E você vê as pessoas seguindo a vida delas, você vê a pessoa que te fez aquele mal seguindo a vida dela, agindo como se nada tivesse acontecido. Então é muito ruim, porque você tá ali esperando o perdão daquela pessoa que te fez mal e ela não tá nem aí pra você, ela tá vivendo a vida dela, rindo, sendo feliz, postando as fotos dela, vivendo a vida dela. E você tá lá na merda, perdão. Mas você tá lá sofrendo, você tá lá na insalubridade. Mas o perdão, ele não é porque o outro merece. O perdão é porque muitas vezes você precisa dele, você merece o perdão. O auto perdão também. Então tudo se encaixa nisso, nessas coisas. E às vezes a gente não se permite perdoar, porque acha que se eu perdoar, às vezes eu achava, né? Eu falando de mim agora, eu achava que se eu perdoasse, eu estaria agindo com bondade pro outro, que não merecia aquela bondade minha. Mas a palavra também fala que nós perdoamos para ser perdoados por Deus, para que Deus ouça as nossas orações, para que nós tenhamos comunhão com Ele. E quando eu ouvi isso pela primeira vez, isso me tocou tanto, porque eu falei, cara, se eu não perdoar esse povo, se eu não perdoar essas pessoas, se eu não perdoar essas situações, Deus ele não vai me perdoar. Porque que direito eu tenho de querer receber o perdão se eu não estou perdoando? E depois que eu perdoei, a minha vida melhorou. Melhorou mesmo. Mas isso assim, eu ainda sinto algumas coisas, lembro, quero ficar chateada, mas eu penso,
não posso fazer mais nada com o que aconteceu. O que aconteceu já aconteceu. Mas eu posso permitir se vai acontecer de novo ou não. Eu posso permitir se vão falar de novo ou não. Esse poder está na minha mão hoje. Porque hoje eu tenho essa consciência. Hoje eu entendi o que fizeram, o que falaram. Hoje eu permito se eu vou aceitar ou não. Então, eu era uma pessoa muito permissiva. Eu não falava nada, eu não brigava, mas as coisas que as pessoas falavam pra mim me chateavam demais. Comentários inconvenientes. Você vai receber do nada um comentário inconveniente. Comentários não solicitados, opiniões não solicitadas, né? Sugestões não solicitadas, comentários me cobrando coisas que eu nunca dei intimidade para a pessoa estar me perguntando certas coisas. Porque eu nunca fui uma pessoa invasiva, nunca fui uma pessoa intrometida, nunca fui uma pessoa que ficava se que eu nunca me meti na vida dos outros para perguntar coisas que diz respeito só à pessoa e a intimidade dela e a família dela, sabe? Então, eu não sei, tipo, não era nem bem isso que eu queria falar no vídeo em si, mas acabou que foi para esse lado. Então, eu vou deixar dessa forma. Mas então, assim, voltando ao assunto, quando nós percebemos tudo isso, nós temos esse poder. Nós temos o poder de mudar. Eu não tenho o poder de mudar o passado. Eu não tenho o poder de mudar o que aconteceu, o que me machucou, o que me feriu. Eu não tenho o poder de mudar o que as pessoas falaram. Então, eu remoía muito isso que as pessoas tinham falado lá em 14 de abril de 2005, sei lá. Eu lembrava de coisas assim. Eu ainda lembro, não vou dizer que eu não lembro mais. Eu ainda lembro, mas eu entrava num estado de ruminação muito grande. Porque aquilo vinha como um pensamento, e aquele pensamento vinha como uma crença, e vinha como se eu estivesse revivendo tudo de novo, e me via a raiva, e eu ficava com raiva porque a pessoa tinha sido daquele jeito comigo, e na época às vezes eu não tinha percebido, ou tinha percebido depois, e eu não tinha me defendido, ou eu só fui pensar no que eu tinha que responder dias depois, ou a pessoa me tratava daquela forma, me usava, me menosprezava, e eu era muito besta, e hoje, e aí eu ficava lembrando, e aquilo me dava raiva, porque eu tinha raiva de mim, principalmente, porque eu permitia isso. Então, eu sentia a raiva da pessoa que tinha me feito mal, mas eu sentia muita raiva de mim por eu ter sido besta, por eu ter permitido aquilo. E eu ficava com esse sentimento, sabe? De que eu queria voltar, e se eu voltasse, eu ia arrastar a cara da pessoa no asfalto. Então, assim, é muito difícil, é muito difícil mesmo. Mas Deus diz para nós esquecermos o passado. E eu não tô falando isso dizendo que é fácil. Não é fácil. Mas não esquecer o passado e levar toda essa bagagem com você vai te custar muita coisa. Vai te custar até tudo que você tem. Porque a primeira coisa que vai embora é a sua saúde mental. E eu digo isso com toda certeza. Além da sua saúde física, porque tudo que você sente, todas as suas emoções, elas se manifestam fisicamente no seu corpo. E hoje eu tenho problemas de saúde que ficaram muito piores por causa desses sentimentos, por causa de raiva, por causa de mágoa, por causa de ódio. Era ódio muito forte que eu sentia. Era uma raiva terrível, terrível mesmo, sabe? Raiva, é ódio, eram sentimentos muito fortes. E não são sentimentos bonitos de se expor, de se falar. Ainda mais eu dizer que eu sou cristã e eu sinto isso, mas eu sou humana. E hoje eu não quero mais ter isso. Eu já falei para Deus que eu não quero me permitir sentir isso. E
Já tem quase um ano, ainda vai fazer um ano, nesse ano que vem agora vai fazer um ano que as coisas melhoraram pra mim, sabe. Então, de todos os anos, esse ano de 2025, ele foi o ano mais brando pra mim, emocionalmente falando. Então minhas expectativas estão muito boas para 2026, porque eu tenho certeza que vai ser melhor, porque eu vou me empenhar mais em lutar para que realmente mude muita coisa, para que realmente coisas que ainda estão aqui rondando, coisas que ainda estão me incomodando, coisas que ainda me ferem, me machuquem, que essas coisas saiam. Porque a minha vida não era desse jeito pesada quando era, por exemplo, 10 anos atrás. 10 anos atrás eu tinha outros problemas, que se eu trouxesse esses problemas de 10 anos atrás para hoje, nossa, seria de boa, de boaça. Mas cada fase com seus problemas, e quando a gente tá naquela fase para mim, os meus problemas eram extremamente importantes naquela época, né. Mas a Milena de 10 anos atrás não ia aguentar os problemas de hoje, né. Então, tudo é uma fase também, mas tudo também tá condicionado àquilo que a gente carrega dentro da gente. Então não carrega isso que tá te acabando, sabe? Porque muitas vezes, por muito tempo, eu escolhi carregar. Eu escolhi carregar porque eu achava que se eu sentisse raiva, eu ia punir essas pessoas. Que eu desejar a desgraça delas, eu ia me sentir melhor. Mas isso não me tornou uma pessoa melhor. Isso me deixou doente. Isso me deixou doente. E eu tive que largar, eu tive que abandonar. Não teve jeito. Por isso que dizem, o perdão, ele não é pelo outro em si, é pra você. E eu demorei muito a entender isso, mesmo já tendo ouvido isso várias vezes, mas eu tive que viver na prática isso, de perdoar. Perdoar não é fácil, não é fácil, não é fácil. E se fosse das minhas forças, eu não tinha perdoado, não tinha. Então, muitas vezes o que tá faltando pra você é perdoar. Perdoar os outros que te fizeram mal, perdoar traumas, perdoar abusos, perdoar qualquer tipo de coisa que te fizeram. Não porque o outro merece, mas você não merece ter uma vida boa? Você não merece viver melhor? Você não merece ter um pouco de saúde física, mental? Então, se desprenda disso. Não é fácil, não é fácil mesmo. Eu ainda lido com isso, porque é uma escolha e é um exercício diário, sabe? Que eu também tenho feito. Então eu tô o tempo todo prestando atenção nessas coisas. E sempre ficam vindo pensamentos ruins, intrusivos. Pensamentos de que, ah, não, tu tá sendo besta. Por que tu não vai. Por que tu perdoa mesmo? Porque. Não, mas o perdoar em si, ele não é um sentimento. Eu não perdoei sentindo que eu tava pronta. Não foi isso que aconteceu. Eu simplesmente cheguei pedindo pra Deus e perdoei sentindo raiva ainda. E foi depois que isso foi se ajustando. Mas eu também tive que tomar atitudes que reforçassem essa minha decisão. E eu tomo atitudes hoje também que continuam reforçando essa situação, continuam reforçando essa decisão. Porque se eu me deixar levar apenas pelos meus sentimentos, que tipo de vida medíocre eu não vou ter? Porque se tudo que eu faço é baseado no que eu sinto, eu nunca vou sentir vontade de coisas necessariamente boas. Porque, por exemplo, hoje eu tenho muita dificuldade em questão de ir pra academia. Mas muitas vezes eu tô baseando isso nos meus sentimentos, no que eu tô sentindo hoje. Eu tô feliz, tô alegre, tô disposta. Aí eu vou. Ai, mas se eu não tô alegre, o dia foi uma droga, meu pé tá doendo, sei lá, eu não vou.
Então eu tô sempre condicionando ao meu estado de humor, ao meu estado de espírito. E não é assim que tem que ser a vida, porque tem coisas na vida que nós temos que fazer que não podem depender do que a gente está sentindo. Porque tem coisas que a gente tem que fazer porque tem que fazer, porque são obrigações nossas. Se nós não fizermos, a gente não come, a gente não paga a conta, a gente não sai, porque a gente não tem dinheiro para outras coisas. E quantas vezes você trabalha? Eu sei que nós trabalhamos porque nós precisamos trabalhar. Mas quantas vezes a gente faz no serviço, no trabalho, e você não faz por você? Eu sei que você está recebendo dinheiro trabalhando, mas e a sua vida? E você? E os seus sonhos? E a sua saúde? E as suas conquistas? E as suas prioridades? Você nunca se prioriza, às vezes. Eu não me priorizava, eu tenho me priorizado agora. Mas ainda assim é difícil porque você passa muito tempo, às vezes, você se abandona, você se esquece. Você vive uma rotina, fazendo as coisas no automático, às vezes nem vontade de se arrumar você tem. Eu também não tenho, tem dia que eu tô só misericórdia. Só o pó da rabiola. Mas depois eu falo assim, não, vou reagir, né? Vou reagir, vou fazer alguma coisa para reagir. Então, muitas vezes a gente tem que sair, a gente tem que vencer. A gente tem que tomar uma atitude. E essa tomada de atitude, se a gente pensar muito, a gente não faz, porque eu sou uma pessoa que pensa extremamente sobre tudo. E quando eu me pego pensando muito, pensando demais, eu não tomo nenhuma atitude, porque eu paro. Porque fica vindo um fluxo de pensamentos terrível na minha cabeça, que é muita coisa para fazer, muita coisa para lidar, e eu quero fazer assim, quero fazer assado, porque tem que fazer desse jeito, porque tem que fazer nessa quantidade, nessa qualidade, e nem sempre tudo eu vou conseguir fazer na qualidade que a minha cabeça quer colocar. Eu tenho isso, de querer começar as coisas meio que de uma forma perfeita. E por que eu tô fazendo tudo isso, que eu tô falando tudo isso? Porque é algo que eu quero mudar, é algo que eu quero fazer diferente. E aqui tá sendo algo totalmente fora da minha zona de conforto. Deixar esses registros, fazer essas coisas, não sei, porque talvez ajude alguém também. Se ajudar ao menos uma pessoa, eu já vou ficar bem feliz de dizer assim, poxa, falei algo útil para alguém, né? Mas é isso, até isso. Você também quer começar alguma coisa e você tem dificuldade de começar. Eu tenho muita dificuldade de começar, muita dificuldade de começar. O primeiro vídeo pra mim foi horrível. Horrível no sentido de que eu já tinha feito esse vídeo, já tinha gravado o primeiro vídeo e eu adiei por umas 2 semanas mais ou menos. E aquilo me incomodando na cabeça o tempo todo, posta, posta. Eu já tinha até editado o vídeo, eu acho. E eu, ai meu Deus, não, não tá bom. E quanto mais você ficar vendo, mais defeito você procura. E eu sou desse jeito, quando eu assisto 20 vezes e em cada vez que eu vejo, eu tô vendo um defeito. Só que eu tenho que parar de ser assim, porque minha cabeça não aguenta, não suporta. E eu sou muito exigente comigo mesma, sabe? Só que isso me custa muita coisa, isso me suga. Isso acaba com a minha energia também. Porque eu sou a minha carrasca e eu não quero mais ser. Eu quero fazer as coisas bem, quero só fazer. Porque eu penso tanto em fazer perfeito que eu não faço nem perfeito e nem simples, acabo não fazendo. E eu coloquei pra mim que eu quero fazer. Eu só quero fazer. Se não vai ser legal agora, eu vou corrigir isso depois. Tem coisas que a gente consegue consertar depois, porque o importante é começar, né? E à medida que a gente começa, a gente vai se ajustando, vai se aperfeiçoando, vai melhorando, como atividades, como talentos, como aptidões, né? Você começa e você vai aperfeiçoando. Quando eu comecei a tocar um instrumento, eu já não comecei tocando a música que eu queria. Levou muito tempo até eu conseguir
tocar a música que eu queria. E na verdade, a primeira música que eu toquei não foi a que eu queria. Foi a música mais fácil que deu para tocar. Mas até chegar no momento em que eu consegui realmente tocar, eu tive que treinar muito meu dedo. Eu tive que chorar muito. Eu tive que passar muito tempo treinando. E é frustrante você começar algo que não tá legal, que não tá bom, né? Mas você não desiste, porque aquilo com o tempo vai melhorar. E na vida tudo é assim. Tudo vai melhorando à medida que você vai adquirindo experiência. Você vai se colocando para fazer. Então, aqui tem sido meu exercício. Aqui tem sido o meu lugar de fazer as coisas. E eu espero continuar, porque eu tô numa batalha, como diz, eu tô numa batalha espiritual fortíssima. Eu mesma, os meus pensamentos intrusivos, as coisas aqui. E só Deus para ter misericórdia mesmo, porque, olha, se depender de mim, tem dia que eu tô tão ruim que eu não quero falar nada, expor nada, nada de nada, de nada, de nada. Mas eu tô cansada de ser assim, eu tô cansada de ter a vida. É, eu sinto que eu tenho potencial para fazer as coisas. Eu sinto que a vida pode ser mais, mas eu não tô conseguindo sair disso. Eu não tô conseguindo. E eu leio, e eu estudo, e eu busco entender, e eu vou atrás, e eu pesquiso, e eu vou pesquisar nas coisas. Eu nunca acho que eu tenho conhecimento suficiente. Eu nunca acho que eu tô pronto o suficiente. Eu nunca acho que eu sei o suficiente. E por sentir isso, eu nunca tô pronta. Nunca tô pronta pra começar nada. E todas as coisas que eu começo, eu deixo pela metade. E eu fico, gente, eu não vou terminar nada na minha vida. Tudo que eu começo eu largo pela metade. Tudo que eu começo eu não consigo. Eu quero fazer muita coisa ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo eu quero saber. Tudo eu quero fazer. Tudo eu quero aprender. E eu nunca aprendo nada completamente. Assim, às vezes aquilo. Eu tenho um interesse muito grande. É, deixa eu ver aqui um exemplo. Sei lá, em bolo de laranja. Eu vou saber tudo sobre bolo de laranja. Tudo que eu puder. Mas aí chega um momento que eu acho que isso é o suficiente e não estudo mais sobre o bolo de laranja. É um hiperfoco, é como se fosse um hiperfoco, né, em alguma coisa, e depois daquilo ali não me dá mais interesse nenhum. E eu largo pela metade. E eu começo várias coisas assim e eu não termino. E eu, gente, eu tô sendo medíocre nas coisas. Não sei. Então são coisas que eu tô tentando lidar. Mas é isso que eu tenho pra dizer. Que você tenha boas expectativas para seu 2026. Eu posso ter fugido um pouco do assunto, mas talvez eu devesse ter falado isso mesmo, né? Então não vou ficar me questionando muito, não. Eu vou só aceitar que era essa a mensagem que era pra ser. Mas que você pare pra pensar nas coisas que você tem carregado. Porque isso muitas vezes não tem tornado a sua vida boa, o seu ano bom, por coisas que você tá levando com dentro de você por muito tempo. Às vezes são coisas que você leva dentro de você desde quando você era criança. E tá muito pesado. E tudo bem soltar. Mas solte antes que você exploda, porque não é fácil, não é legal quando você explode, quando você não aguenta mais. Não é nada bom. Eu cheguei no momento que eu tive que fazer terapia, eu cheguei já a tomar remédio. Eu fiz o que foi necessário fazer. E continuei crendo em Deus, continuei pedindo força pra Ele, ajuda pra Ele. Porque uma coisa não anula a outra. E eu digo que se não fosse Deus também pra fortalecer meu emocional, gente, eu não tinha suportado. Eu depois vou abordar mais essas coisas em outros vídeos. Botar pra fora, né? São coisas que ainda mexem um pouco comigo. Não me dói como doía antes, mas ainda mexe. Então eu espero que você tenha um ótimo 2026.
e que você faça sua listinha de metas. E eu espero que os planos do seu coração, aquelas metas, aqueles sonhos que você tem, que eles se realizem. E que você possa se esforçar, você possa se empenhar. Dê tudo de si para que se. Nem que você diga assim, eu botei, por exemplo, na minha lista, beber mais água. É uma coisa que eu posso fazer, é uma coisa que está dentro do meu domínio. Eu só tenho que me esforçar. Beber mais água, porque é necessário, gente. Beber mais água. Então comece colocando coisas fáceis que você vai conseguir. As coisas mais difíceis, você coloca também, mas não se cobre tanto. Tente fazer na medida do possível. E o impossível, você deixa nas mãos de Deus, que eu tenho certeza que se você pedir com seu coração, Ele vai ouvir e vai te ajudar. Um feliz 2026 para todos vocês.